Pessoal, vamos aqui voltando para mais uma aula. Nós estamos vendo o conteúdo de estequiometria, casos particulares. E na aula de hoje nós vamos continuar aqui as aplicações. Fizemos um exemplo na aula anterior e apenas um exemplo porque era uma aula de teste, era uma aula que a gente estava vendo esse novo formato. E hoje nós vamos apresentar para vocês os outros dois casos particulares de estequiometria. Na aula anterior nós trabalhamos um caso de rendimento. Hoje nós vamos tentar trabalhar aqui os outros dois casos, certo? Sem identificar, obviamente, cada um dos casos. Por quê? Porque isso faz parte do contexto, identificar qual é o caso especial contido, né, naquele determinado sistema. Então vamos lá. Aqui nós temos o seguinte: o gás hilariante N2O gasoso pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio NH4NO3 sólido, conforme mostra a reação a seguir. Então nós temos aqui uma equaçãozinha. Se de 4 gramas de NH4NO3 obtivemos 2 gramas de gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal é de aproximadamente. Então, pessoal, o que é que acontece aqui nessa questão? Primeiramente, nós temos o que? Nós temos que nessa situação aqui a equação já foi dada, diferentemente da questão anterior. Podemos ver também que nesta equação já ocorre, né, ou já estamos aqui identificando a presença de um coeficiente. E como eu disse para vocês, quando já tem um coeficiente, há forte indício de que toda a equação já esteja balanceada. E realmente está. No caso aqui com o coeficiente 1, aqui também com o coeficiente 1. Certo? Vamos estabelecer agora o seguinte: dessas substâncias, com quais delas eu vou trabalhar? Bem, ele está me dando aqui uma massa, né, de 4 gramas do nitrato de amônio. Então eu já sei que uma delas é o nitrato de amônio. Quem seria a outra? Ele disse que a partir dessas 4 gramas foram obtidas 2 gramas de gás hilariante, que no caso aqui é o N2O. Então, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar com o nitrato de amônio e com N2O. Paulo, o que é que a gente vai fazer com H2O? Não vai fazer absolutamente nada, nós vamos simplesmente deixar ele de lado. Certo. Agora vamos aos fatos. Ele deu 4 gramas de nitrato de amônio, então eu vou trabalhar com 4 gramas disso daqui. 4 gramas, unidade de quê? De massa. E disse que foram obtidas 2 gramas de gás hilariante. Massa também. E aí já começa então os questionamentos, né? As dúvidas. O que é que eu vou fazer nessa questão então? Porque ele já me deu tudo, ele me deu uma equação, ele me disse quanto é que tinha, ele me disse quanto é que produziu. Atenção, pode-se prever que a pureza do sal é de aproximadamente. Então, pessoal, ele quer saber, o que essa questão quer saber é, primeiro, é uma questão de pureza, certo? Caso especial, caso particular de pureza de reagentes. E aí o que é que vai acontecer? Ele quer que a gente verifique, pessoal, a pureza dessas 4 gramas aqui. Ou seja, nós vamos ter que analisar o quão puras são essas 4 gramas. Beleza? Então vamos para conversa de conversa, vamos separar aqui as substâncias com as quais nós vamos trabalhar, certo? Eu vou trabalhar com nitrato de amônio, que é NH4NO3, e com o gás hilariante, que é o N2O. Beleza? Então, muito bem. Primeira coisa, a proporção entre eles é de 1 mol para 1 mol. Só que nesse caso, o que acontece? Tanto o nitrato de amônio como o gás hilariante foram mencionados na questão em termos de massa. Então, a gente vai ter que fazer aquela transformaçãozinha que é como? Eu vou pegar o número de mols e multiplicar pela massa do composto. Aqui, pessoal, atenção. A massa do jeito que nós já fizemos diversas vezes. E aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou colocar só o dado aqui. Detalhe, isso não está na questão. Mas eu já fiz a continha aqui fora a parte, certo?
para a gente ganhar um tempo. Então isso aqui dá 80 gramas por mol. E o N2O dá 44 gramas por mol. Repito, isso não é um dado da questão. Eu fiz aquele cálculozinho que soma as massas de cada elemento e chega ao resultado total. Isso é só para a gente ganhar um pouquinho de tempo para resolver mais de uma questão no vídeo, como foi pedido por algum de vocês. Então vamos lá. O que acontece aqui? Vai ser 1 mol que multiplica 80 gramas, né? Massa molecular do NO3. E aqui do outro lado 1 mol que também vai multiplicar a massa do NO2, 44 gramas. Beleza? Então aqui vai ficar 80 gramas para 44 gramas. Lembrando que estequiometria tem como base regra de 3. Aqui a nossa regra de 3 já está, a primeira linha já está montada com os dados tirados da onde? A primeira linha é sempre montada com os dados que nós tiramos da equação química. Beleza? E agora, o que é que eu vou fazer? Repito, aparentemente nós não temos pergunta, mas temos. Eu quero analisar essas 4 gramas. Então, no meu caso aqui, eu vou chamar as 4 gramas de X. Eu quero analisar exatamente ela. E do outro lado, eu vou botar o quê? Quanto que foi produzido de gás hilariante? 2 gramas. Então, aqui eu vou botar 2 gramas. Beleza? Então, vamos lá. O que eu faço agora? Meios pelos extremos. Pessoal, novamente, é uma regra de 3. Você vai colocar aqui, né? 44x igual a 80 vezes 2, que dá 160. E o meu x final vai ser aproximadamente 3,63 gramas de quem? De NH4NO3. Beleza? Aí o que é que acontece? Vamos parar para interpretar agora, né? Porque afinal de contas, sem interpretação a gente fica perdido. O que é que isso está me dizendo? Isso está me dizendo o seguinte: que para produzir essas 2 gramas que ele falou, eu só precisaria de 3,63 gramas da substância 100% pura. Nesse caso aqui, pessoal, o que é que eu estou observando? Eu estou observando que a massa que ele usou foi maior do que essa. Indicando o quê? Preste muita atenção. Indicando que dentro dessas 4 gramas existe impurezas. Paulo, não entendi. De novo. Para produzir 2 gramas do gás hilariante, ele usou 4 gramas de nitrato de amônio. Certo? Porém, quando eu fiz os cálculos aqui, eu percebi que para produzir as 2 gramas, eu não levaria 4 gramas. Eu só levaria 3,63. Desde que essa massa aqui representasse uma massa com 100% de pureza. Coisa que essa daqui não representa. Então, o que é que acontece? Esse aqui é o que eu preciso para produzir. Porém, o que ele usou foram 4 gramas. Então, vamos lá. O que é que eu vou ter que fazer agora, então, para saber quanto que é a pureza do negócio? Bem, essa massa aqui é a massa pura. Logo, como é que a gente vai calcular a pureza? A pureza vai ser feita assim. Quanto foi a massa que ele usou? 4 gramas. Esse é o total. 100%. Ou seja, isso aqui está englobando a massa pura e as impurezas. Mas e a massa pura? Quanto é? É 3,63. Que representa para mim X. Paulo, eu estou perdido. Você disse que o 3,63 é 100%? Pessoal, eu vou dizer de novo. Se ele tivesse uma massa 100% pura, nesse valor ele já produziria 2 gramas. É isso que eu estou dizendo. Só que ele não usou isso, ele usou 4 gramas. E mesmo usando 4 gramas, ele só produziu isso.
Então, repito, isso está me dizendo que essa massa aqui ela possui impurezas. É uma massa impura, ok? E é exatamente isso que eu estou analisando aqui. Quanto de pureza que essa massa tem, já que ela não é 100% pura. Então, ó, mesmo pelos extremos, vai ficar 4x, 3,63 vezes 100 dá 363. X vai dar igual a aproximadamente 90%. Beleza? Então, essa massa aqui possui aproximadamente 90% de pureza. Ok? Que no caso seria a letra B como resposta. Tá? Uma dica aqui, né, para facilitar. Obviamente, fala da palavra pureza, que é a pergunta. Mas a outra dica, pessoal, é o seguinte. Perceba que ele meio que já dava para você os valores da questão em si. O que ele estava usando, o que ele estava produzindo. Então, desconfie quando a questão te dá dados demais. Certo? Lembre-se sempre disso. A questão vai dar dados demais, então é porque tem alguma coisa estranha nessa história. Tá certo? Muito bem. Vamos passar para a próxima questão, que é essa daqui. Beleza? Ó, nessa questão aqui, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte. Misturando 2 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio em um balão de vidro e provocando a reação entre os gases, obteremos. Tá? Então, nós temos os dados do H e do O e tem as alternativas. Primeira coisa, o que é que eu observo aqui? Não tem equação. Beleza? Se não tem equação, nós vamos fazer a equação. De quem? Hidrogênio reagindo com oxigênio. Bem, essa reação aqui é bem conhecida, né, pessoal? É a reação de obtenção da água, onde eu vou ter o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, produzindo água, que aí pode ser tanto no estado gasoso ou no estado líquido, vai depender do sistema como um todo. Próximo passo, essa equação não está balanceada, vamos fazer o balanceamento da equação. Vamos começar pelo H. Então, ó, boto um 2 aqui, um 2 aqui e um 1 aqui, e está feito o balanceamento da nossa equação. Percebam aqui uma outra coisa, né? E agora, que tipo de situação eu tenho? Bem, ele diz para a gente que misturou 2 gramas disso daqui com 32 gramas disso. Ele não mencionou a água. Mas nas alternativas, olha o que é que acontece. Obteremos 32 gramas de água, 32 de água, 34 de água. Então perceba que a água também entra no pacote. Ou seja, olha que situação interessante. Nós vamos trabalhar com todas as substâncias simultaneamente. Certo? Então vamos para lá. Como é que nós vamos fazer aqui agora? Bem, antes de mais nada, né, tenha cuidado com o seguinte. Repito, desconfie quando a questão te dá dados demais. Porque o que é que acontece? Nós poderíamos pensar o seguinte. Ele botou aqui 2 gramas de H2 com 32 gramas de O2. Pela lei da conservação da massa, vai produzir 34 gramas de água. Vim aqui alegre, marcar a letra D e ia acontecer simplesmente uma coisa. Você ia perder a sua questão. Por quê? Porque além da lei da conservação, existe uma outra lei chamada lei das proporções. Eu tenho que respeitar as proporções. Então vamos primeiro verificar o seguinte. Será que essas 2 gramas aqui, essas 32 gramas, são proporcionais uma à outra? Bem, vamos investigar. Primeira coisa, eu tenho aqui uma proporção, ó, de 2 mols de H2 para 1 mol de O2. Tranquilo? Dados em massa, eu vou ter que converter esse negócio de novo. Novamente, por uma questão de praticidade, eu vou botar aqui do lado a massa molecular de cada um dos compostos. Beleza. Aí o que é que vai acontecer? Aqui eu vou multiplicar pela massa. Então aqui vai ficar vezes 2 gramas. E aqui vezes 32 gramas. Pessoal,
presta muita atenção aqui, porque esse passo aqui vai economizar para a gente um certo tempo. 2 vezes 2, 4 e aqui 32. Olha o que é que a questão está me dizendo. Prestem muita atenção aqui. A questão está me dizendo o seguinte. Olha, olhando pela equação, nós sabemos que 2 mols de H2 reage com 1 mol de O2. Em outras palavras, 2 mols disso aqui equivale a 4 gramas. E 1 mol disso aqui equivale a 32 gramas. Ou seja, a proporção correta entre isso e isso é de 4 gramas para 32 gramas. Essa é a proporção ideal, certo? Vou até colocar aqui, ó, proporção ideal. E aí o que é que acontece? Quais foram os dados que ele nos deu? Ele disse que misturou 2 gramas disso com 32 disso. Pessoal, eu não preciso fazer conta nenhuma para perceber que esse negócio está errado. Porque a proporção correta é de 4 gramas para 32 gramas. E não de 2 para 32. E aí eu já faço uma outra observação. Se para cada 4 gramas eu gasto 32, se eu só tenho 2 aqui, isso aqui está sobrando. Tem massa de oxigênio demais. Paulo, como assim? Vamos fazer aqui uma análise? Vamos fazer aqui uma continha aqui no canto. Ó, se eu comparar, de novo, se eu comparar H2 com O2, qual é a quantidade ideal? 4 gramas disso para 32 gramas disso. Foi o que a equação nos diz. Se eu usar 2 gramas disso aqui, quanto de oxigênio que eu vou usar? Será que são 32 gramas? Não, não vai ser, pessoal. Então vamos fazer aqui, ó, meios pelos extremos. E quando eu faço essa continha, o que vai acontecer? Fazendo aqui, vai ficar 4x igual a 64. X dá igual a 16. Certo? E o que é que isso está me dizendo? Repito. A questão deu quanto disso aqui para a gente? Deu 32. E olha quanto é que eu preciso? 16. Ou seja, isso aqui é o que eu preciso. Ele me deu 32. Então, pessoal, eu pergunto para vocês. Se ele me deu 32 gramas, mas eu só preciso de 16. O que é que acontece? Esse carinha aqui está em excesso. Tem oxigênio demais para essa quantidade de H2. Aí alguém pode chegar aqui e dizer, mas Paulo, isso eu já tinha percebido só olhando matematicamente, certo? Aqui eu estou apenas provando para você isso que você porventura já percebeu. Então, o que é que acontece aqui? O que é que acontece? Eu já sei que tem um excesso de oxigênio. Tem oxigênio demais na parada. Primeiro ponto, certo? O próximo ponto agora é saber quanto foi produzido de água. E aí vem uma parte interessante do processo. Quem eu vou usar para calcular a água? Uma massa que está em excesso? Não, eu vou usar exatamente essa massa aqui que está nos guiando. Daí o nome, ele ser o reagente limitante. Ele é quem vai dizer o limite da nossa reação. Então aqui do lado, ó, eu vou comparar o H2 com o H2O, porque é exatamente isso que ele vai perguntar na questão, além de perceber esse excesso que nós já identificamos aqui. Beleza? Então vamos lá. Qual é a proporção aqui? 2 mols de H2 para quanto de água? Para 2 mols de água. De novo, como eu posso perceber nas alternativas, todas as letras falam em gramas de água. Então eu vou trabalhar aqui, ó, com massa de água também. Então vai ficar 2 vezes a massa do H2. Eu vou acrescentar aqui a massa da água. 18 gramas por mol. Beleza? E aqui vai ficar 2 vezes a massa do H2, que são 2 gramas. E aqui 2 vezes a massa da água, que são 18 gramas. Beleza. O que acontece aqui agora? Resultado da história.
4 gramas de H2 produzem 36 gramas de H2O. Repito, a primeira linha da nossa regra de 3 eu estou tirando de onde? Da equação. A segunda linha da regra de 3 eu vou tirar da onde? Eu vou tirar da própria questão. Então, quanto que a questão me deu de hidrogênio? 2 gramas. Então, ó, 2 gramas vão produzir X gramas de H2O. Fazendo aqui de novo meios pelos extremos, vai ficar 4x igual a 36 vezes 2, que dá 72. X, portanto, vai ser igual a 18 gramas de H2O. Beleza? Então, vamos agora procurar uma alternativa que nos dê essa quantidade de água, que é exatamente a letra E. Eu vou produzir 18 gramas de água, certo? Tá aqui, ó. Ao lado de 16 gramas de oxigênio que não reagiram. E essa parte aqui está vindo da onde? Daqui. Se ele me deu 32 e eu só preciso de 16, vão sobrar quantos? 16 gramas. Que é exatamente o que está dizendo a letra E. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, sim, Paulo, e qual o caso especial dessa questão número 2? Reagente em excesso e reagente limitante, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Fizemos aí um caso de cada particularidade da estequiometria, fizemos um exemplo de cada caso e vamos então seguindo. Na próxima aula, provavelmente a gente continua fazendo mais exemplos. Aguarde então as dúvidas de vocês. Muito obrigado pela atenção. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei. Se quiser indicar para algum colega que está com dificuldade em estequiometria, fique à vontade. Até a próxima aula, se Deus quiser.